Boa noite, eu me chamo Giovanni e vou compartilhar com vocês a história mais marcante da minha vida. Um verdadeiro drama, na verdade. Há cerca de uns 40 anos, eu morava no sul do estado de Goiás e eu me encontrava em uma situação complicada. Estava desempregado e, apesar de na época eu estar separado da minha esposa, eu tinha 2 filhos para ajudar a criar e buscava por uma oportunidade de serviço que me fizesse sair daquela pindaíba toda. Foi então que surgiu uma proposta de serviço em uma área que eu nunca tinha trabalhado. Meu tio Alcides e meu compadre Vicente, ambos trabalhadores experientes, me convidaram para acompanhá-los em uma jornada na região norte do país. Eles me disseram que havia um garimpo onde talvez pudéssemos encontrar ouro e assim melhorar a nossa situação. Aceitei o desafio na hora, arrumamos nossas coisas e quando o dia da viagem chegou, partimos. Quando chegamos no garimpo, percebi que a realidade ali era muito diferente do que eu estava acostumado. Não havia espaço suficiente para nós 3 no mesmo quarto. Então fui dormir em uma área separada dos demais trabalhadores. Ali o clima era excessivamente quente e úmido, e o trabalho duro e intenso. Um ambiente repleto de homens buscando sua sorte, e também cheia de conflitos e desentendimentos. Era um ambiente árduo, onde a sobrevivência e a busca pelo ouro se misturavam em uma atmosfera às vezes alegre, às vezes tensa. Um lugar que tinha muitas pessoas boas e humildes, mas que também, às vezes, não dava para confiar em ninguém. Ali brigas e confusões eram frequentes, principalmente por causa de questões relacionadas a mulheres, bebidas e apostas em jogos de dominó e baralho. Meu tio, mais velho e mais experiente, me deu diversos conselhos, e um deles foi que no garimpo, quando você fosse embora, jamais poderia dizer o dia nem a hora, pois senão corria o risco de alguém armar uma tocaia para você na estrada para dar cabo da sua vida e ficar com o seu ouro. Ele também disse que isso acontecia demais em qualquer garimpo. Ele mandou eu ter cuidado e não falar jamais sobre a quantidade de ouro em minha posse, para evitar a cobiça de algum malfeitor. Outra coisa que ele falou foi para eu não entrar em brigas, contendas e sempre evitar discussões. Mas, se fosse preciso puxar uma arma para alguém, era melhor usar. Dia vai, dia vem, e um fenômeno intrigante começou a acontecer nas proximidades do garimpo e das fazendas vizinhas. O povo falava de uma criatura monstruosa que estava matando as criações de gado dos fazendeiros em algumas noites. E os ataques tinham um padrão estranho, pois só ocorriam em noites de sexta-feira. Eu, é lógico, que não dei a mínima importância, pois era evidente que isso era obra de um animal faminto da região, ainda mais se tratando de uma região amazônica. Além do mais, para mim, o povo da região acreditava em lendas e superstições ancestrais exageradamente. Era o que eu achava. Eu não acreditava nessas criaturas folclóricas. Mais uns meses se passaram e, entretanto, uns fatos misteriosos deixou todo mundo no garimpo em alerta. Isso porque alguns garimpeiros começaram a desaparecer sem deixar rastros. O povo não sabia se eles tinham simplesmente decidido ir embora na calada da noite, se haviam caído em emboscadas e tocaias ou se haviam sido vítimas desse suposto predador animalesco e misterioso. O clima de desconfiança pairava no ar e todos estavam em alerta constante. Foi nesse cenário de tensão que conheci uma bela cigana chamada Sofia. Seus olhos eram enigmáticos e sua presença me hipnotizava. Eu me sentia atraído por ela de uma maneira inexplicável. Porém, meu tio e meu compadre tinham
uma desconfiança profunda em relação a ela. Acontece que ela tinha o hábito de sair sozinha no meio da noite. Eles diziam que isso não era coisa de mulher direita, e sim coisa de mulher de currutela. Já eu achava que isso era devido às suas tradições familiares e costumes do seu povo. A cigana tinha um irmão que logo se tornou meu amigo. Jogávamos ouro apostado no baralho. Às vezes, quando meu tio, meu compadre Vicente e eu íamos pescar, ele ia junto e por aí vai. Como eu havia dito, meus companheiros viravam a cara para minha relação com Sofia. Já eu, por outro lado, continuava obcecado pela bela cigana. Os encantos e jeito doce dela me cegavam e me alucinavam. Por várias noites, eu pegava a estrada de chão e ia me encontrar com ela escondido. Só voltava perto do dia amanhecer, para meu tio não perceber e eu não levar sermão. Por andar sozinho, eu sempre carregava meu 38 e não tinha medo dos rumores de desaparecimentos. Tinha certeza que os caras que sumiram foi porque acharam muito ouro e deram no pé de repente, para ninguém desconfiar. Mas meu drama e minha história de terror aconteceu mesmo foi em uma determinada noite de pescaria. Mais cedo, na manhã desse dia em questão, que era uma sexta-feira, meu tio, meu compadre e eu resolvemos que íamos no rio pegar uns peixes e à noite seria o melhor horário. O dia de trabalho se passou como de costume e logo no final da tarde, meu tio disse que não poderia nos acompanhar na pescaria, com o pretexto que também estava saindo com uma moça e que ia dormir na casa dela. Eu fiquei muito bravo com a desistência do meu tio, mas não falei nada, pois naquela época o pessoal tinha muito respeito e obediência pelos tios, igual obedecia os próprios pais. Então, quando deu 6 da tarde, meu compadre Vicente e eu pegamos os anzóis, peixeira, lanterna, a traia completa de pescaria e fomos em direção ao rio. Só lembrei do meu 38 quando já estávamos na metade do caminho. Porém, como eu estava com meu compadre de companhia, não quis voltar para buscá-lo. Além do mais, meu compadre estava com o dele, como de costume. Passamos próximo do acampamento dos ciganos, que ficava pertinho do garimpo, mas nem Sofia, nem seu irmão estavam. Chegando no início do rio, a enorme lua de prata brilhava que era um espetáculo no céu. Dava para enxergar bem até uns 30 metros para frente, sem dificuldade. Descemos na margem do rio e, como era de costume, cada um ficava em um local diferente, porque cada um tinha seu lugar preferido. Eu cheguei no meu ponto e meu compadre foi para o seu lugar, que no caso ficava uns 300 metros mais para baixo, na mesma margem. Me posicionei no lugar que eu sempre pescava, o meu lugar da sorte. E naquele finalzinho de tarde não foi diferente. Não se passou nem uma hora e meu cesto estava quase cheio de peixes. Tudo estava indo perfeitamente bem. Só os pernilongos é que incomodavam um pouco, mas no mais eu estava curtindo a paz que só uma boa pescaria podia trazer. A noite já tinha chegado de vez e estava silenciosa mais do que de costume. E ficar naquele sossego, longe daquele pandemônio e gritaria do garimpo, era uma sensação simplesmente única. Mas como a alegria de pobre dura pouco, comecei a escutar uns barulhos no meio do mato, logo atrás da margem que eu estava. Os sons era como se algo estivesse rolando nas folhas secas, e também ouvi uns roncados e grunhidos tipo barulho de porco. Isso mais ou menos uns 30 metros de onde eu estava. Nesse mesmo momento, um cheiro insuportável de ovo podre impregnou o ar. De repente, os barulhos pararam, e só o cheiro ruim é que permaneceu.
Como eu pensava que realmente fosse só um porco, não liguei e continuei a pescaria. Não se passou nem um minuto e um uivo extremamente alto e intimidador cortou o silêncio da noite. Aquele berro maligno foi de uma altura tão absurda que as aves e passarinhos aos montes saíram voando e gritando, desorientados por toda parte. Na mesma hora, eu já com o coração batendo muito forte, com o corpo todo trêmulo, passei a mão na minha lanterna e apontei para a direção do mato, mesmo estando com muito pavor de ver, confirmar e me arrepender quando visse o que ou quem era o emissor daquele som totalmente insano e doentio. Quando a luz da lanterna clareou o mato ao meu redor, eu não podia acreditar no que eu via. Havia uma criatura de pé. Ela era muito alta e forte. Sua face grotesca tinha dentes tão grandes que se projetavam para fora da boca. O ser também tinha barba e cabelos longos e imundos. O olhar daquela fera era absolutamente sinistro e intimidador. Uma verdadeira aberração. No susto que levei, deixei a lanterna cair, mas mesmo assim, como a lua estava clara, ainda dava para ver por alto aquela figura monstruosa. Além do mais, a areia branca destacava a enorme silhueta do monstro. Em total estado de pânico, comecei a correr e a pedir socorro para o meu compadre. De tanto medo que eu estava, nem me lembrei da peixeira, embora creio que não ia adiantar muito contra um ser tão monstruoso. Corri uns 30 metros e olhei para trás de relance, e o monstro estava parado no mesmo lugar. Continuei correndo por mais alguns metros e olhei uma segunda vez e a fera permanecia imóvel. Continuei correndo, igual jamais tinha corrido antes. A sensação de não saber se o bicho continuava parado era aterradora, e foi aí que eu me virei rápido novamente para observar. Entretanto, dessa vez, aquela maldita fera já estava a uns 5 metros de mim. Eu tinha gritado tanto, pedindo ajuda, que não ouvi os passos daquele ser bizarro se aproximando. Nesse momento, a criatura deu um salto rápido, me derrubou e cravou suas enormes garras na minha perna e fez arranhões profundos no meu peito e braço. A dor naquela hora foi enorme. Nessa hora, eu estava extremamente horrorizado com aquela aparição e com aquele ataque brutal. Na minha mente estava claro que a minha vida ia chegar ao fim naquela beira de rio, naquele momento. Entretanto, quando o monstro estava prestes a morder a minha garganta, eu vi uma luz de lanterna por perto e pensei que fosse o compadre que tinha vindo tentar me ajudar. Nessa hora, só vi a língua de fogo de um tiro que acertou aquela aberração em cheio, muito provavelmente no peito. Só deu para saber que o bicho foi atingido pelo rastro de sangue no chão na sequência. Imediatamente após o disparo, o monstro me largou e saiu correndo em direção do ponto que o meu compadre gostava de ficar. E naquela velocidade toda, foi quebrando tudo o que via pela frente, com seu corpo forte e ágil. Aí de repente, Sofia e seu irmão apareceram, montado em 2 cavalos. Ela estava com uma lanterna e seu irmão tinha uma espingarda nas mãos. Naquela adrenalina toda, mesmo eu confuso, ferido e traumatizado com aqueles fatos inesperados, falei: "Obrigado por me salvarem, meus amigos. Mas o monstro foi em direção do meu compadre. Vocês precisam salvá-lo." E foi aí que Sofia e seu irmão me levantaram. E ela disse: "Seu compadre não tem mais salvação. Vamos embora daqui rápido, porque aquela fera pode voltar. Depois eu explico direito. Pena que não deu tempo do meu irmão atirar mais, pois o bicho saiu correndo rápido demais." Mesmo eu sem entender nada,
e ainda batendo os dentes um no outro, e estando todo trêmulo de tanto medo, subi no cavalo com Sofia e seguimos para o acampamento deles. Chegando lá, o cigano irmão de Sofia já foi logo dizendo: "Rapaz, você teve muita sorte, porque quando eu ouvi aquele uivo bestial, eu estava voltando para o acampamento, e nesse meio tempo encontrei com minha irmã, que estava desesperada, e me explicou o que tinha visto. Aí fomos depressa no encalço, para tentar dar fim nessa onda de terror na região. Nem sabíamos que era você que estava prestes a virar o banquete daquela fera." E foi aí que eu perguntei: "E o meu compadre? Será que ele está bem? O que aconteceu com ele?" Aí Sofia me disse: "Giovanni, como eu disse antes, não há nada a se fazer pelo seu compadre. Na verdade, a fera que tentou contra a sua vida e o seu compadre são o mesmo ser." E ainda continuou: "Eu, como sensitiva, nunca gostei da energia desse tal compadre, que ao contrário do seu tio, que mesmo não gostando de mim, dá para ver que é um homem de coração bom." Eu, já não aguentando mais aquele mistério todo, perguntei: "Se meu compadre é a fera, como você descobriu?" E ela falou: "Hoje, às 6 e pouco da tarde, eu estava mais para baixo, na margem do rio, quando vi o seu compadre chegar. Ele não me viu, e eu, por não confiar nada nele, me escondi em uns arbustos próximos. Ele ficou parado, olhando para a lua, por quase 1 hora aproximadamente, e subitamente começou a ficar desinquieto, estranho, e começou a proferir umas palavras incompreensíveis. A noite clara já tinha tomado conta da paisagem, quando ele começou a tirar as suas roupas, a dobrá-las e colocá-las em um lugar, e foi então que ele saiu correndo e desapareceu mato adentro. Ele passou a uns 15 metros de mim, mas não me viu. Naquele momento, eu percebi do que se tratava e já fui logo cortando caminho por dentro do mato e torcendo para encontrar o meu irmão no acampamento. O resto da história você já sabe." No outro dia, no raiar do sol, mesmo ferido e com muita dor, fui até o garimpo, contei toda aquela história para o meu tio, que ficou sem acreditar. Tio Alcides disse que nunca reparou nas saídas noturnas do compadre, pois pegava no sono muito cedo, devido ao cansaço exagerado. Na sequência, seguimos até o local que o meu compadre costumava pescar. Chegamos lá umas 6 da manhã e encontramos suas roupas dobradas em cima de uma pedra. Encontrei também sua traia de pesca e seu 38 dentro da sua bolsa. Ele nem chegou a abrir a mochila. Outra coisa que achamos foi uma boa quantidade de ouro nas suas coisas. Na época, dava para comprar muita coisa de valor com aquele ouro todo. Ficou claro que naquela noite ele estava na maldade, e seu lado de fera, pelo jeito, só queria era me fazer o mal. Depois daquele dia, meu compadre nunca mais apareceu e nem deu notícias. E enquanto tivemos no garimpo, a fera também não. Será que a fera pereceu com aquele tiro longe dali? Ou será que quando, ao voltar ao seu estado humano, meu compadre simplesmente deu no pé, por medo e por vergonha? Meu tio Alcides e eu ainda trabalhamos naquele garimpo por mais 3 anos, e nesse período só íamos na nossa terra natal a cada 6 meses. Entretanto, hoje posso confessar que achamos ouro o suficiente para melhorar e muito as nossas vidas. Além do mais, como o falso compadre não tinha família, pelo menos que a gente conhecia, meu tio e eu dividimos o seu ouro entre a gente. Nesse período, Sofia e seu irmão sempre viajavam, e quando menos se esperava, eles estavam de volta,
e a gente sempre relembrava do meu encontro com a fera traiçoeira. Como ela não parava em lugar nenhum, devido às tradições do seu povo, nossa relação não prosseguiu, mas enquanto estive por lá, continuei amigo dela e de seu irmão, e sempre os agradecia por terem salvo a minha vida. Depois dessa época, eu voltei para a minha terra, terminei os estudos, melhorei de vida e não trabalhei mais em garimpo. Com aqueles fatos eu aprendi que nem tudo é o que parece ser à primeira vista, e que o verdadeiro perigo, muitas vezes, reside em quem menos esperamos, e que o pré-julgamento pode ser falho. A história do garimpo e do monstro traiçoeiro ficou para trás, mas as lições aprendidas permanecem comigo até os dias de hoje. Apesar do terror que eu vivi naquela época, ainda sinto saudades do meu tio, que já se foi, da cigana encantadora e do seu irmão gente boa. Boa noite.